Conversarei a partir de agora com o presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça da Paraíba, Joselito Bandeira Vicente, que também é vice-presidente legislativo da Associação Federal dos Oficiais de Justiça. Satisfação recebê-lo aqui nesse canal, Joselito. Cândido, a satisfação é nossa, essa oportunidade de podermos falar sobre a nossa categoria para você, com você e para o seu público. E neste mês especial, aliás, nesta quinta-feira, 21 anos de fundação do Sindojus PB, e no próximo dia 25 de março, Dia Nacional do Oficial de Justiça. Exato, Cândido. O Sindojus Paraíba completa hoje 21 anos de luta, de defesa da categoria, uma longa história. É uma entidade que nasceu quando a categoria detectou que precisava de ter uma representação classista que verdadeiramente tivesse compromisso com a categoria dos oficiais de justiça. Então, criou-se o sindicato específico da categoria. Sim. E estamos avançando ao longo desses 21 anos. E no próximo dia 25, Dia Nacional do Oficial de Justiça, criado pela Lei 13.157 de 2015, de autoria do senador Paulo Paim, que se declara um oficial de justiça frustrado. Disse que tentou concurso para oficial de justiça e foi reprovado, mas se identifica com a categoria. E aí, Cândido, por que 25 de março? Sim. Qual o vínculo que vai definir essa data? A primeira Constituição da República do Brasil, de 1834, ela foi promulgada no dia 25 de março. E lá no seu artigo 159 está mencionado o oficial de justiça junto com o magistrado. Então, dada a importância de ser a primeira Constituição do Brasil e estarmos referenciados lá, a categoria deliberou que seria essa data que seria escolhida como Dia Nacional do Oficial de Justiça. Há o que comemorar nesta data em nível estadual, em termos de valorização da profissão e em tempos também de avanços tecnológicos, de intimação por WhatsApp e comentários sobre risco de extinção da profissão? Cândido, eu sou uma pessoa partidária do otimismo. Os problemas existem, mas o foco tem que ser na resolução, na solução. E eu diria que sim, nós temos, sim, apesar de tudo, nós temos o que comemorar, nós temos avanços. Por exemplo, um problema que abatia a categoria dos oficiais de justiça da Paraíba e que está se concretizando é a resolução da famosa lei da IT, sim, Lei da Indenização de Transporte, que o Tribunal de Justiça da Paraíba, há 3 anos, criou uma metodologia nefasta que prejudicava demais e a categoria vivia inquieta com esse tema e graças a uma política de bom relacionamento com o Tribunal de Justiça estamos conseguindo transformar essa realidade. Então é algo positivo que precisa de ser comemorado, claro, mas é claro que tem muito que avançar. Tem muito que avançar. É uma das coisas que o Sindojus Paraíba, a nossa gestão, tem defendido e dito à mesa diretora do Tribunal de Justiça é que nós queremos ser vistos como pertencentes. Nós fazemos parte de um poder e nós não podemos sermos tratados como pessoas que não pertencem àquele poder. Então, esse sentimento de pertencimento, e claro, isso não vincula apenas ao aspecto financeiro e remuneratório, claro, que precisa ser valorizado. Nós temos, inclusive, uma das menores remunerações do Brasil. Perdemos em feio aqui para os nossos vizinhos, Pernambuco e Rio Grande do Norte, tem uma valorização financeira muito maior para o oficial de justiça de seu estado, enquanto que a Paraíba deixa a desejar. Mas nem só de dinheiro deve viver uma categoria. Nós temos outros pleitos, a valorização, esse sentimento de pertencimento e a capacidade de produtividade. Afinal de contas, nós temos a concepção de que nós, como entidade representativa de classe, nós temos que defender um tripé. Nós temos que buscar o que é bom para o oficial de justiça, para o poder judiciário, mas também para a sociedade, que é quem nos paga. Nesse contexto que você falou aí, segundo dados do próprio tribunal, o governo do estado deixa de arrecadar anualmente 7 bilhões de reais devido a algumas ações nas fazendas públicas que se encontram paradas. Como os oficiais de justiça podem contribuir para equacionar esse problema? Cândido, excelente pergunta. Esse valor, esse montante de 7 bilhões, ele se refere às ações de execução fiscal que estão paralisadas nas varas fazendárias por falta de uma ação do governo do estado no sentido de recolher a diligência do oficial de justiça. E nós temos sim como sermos extremamente produtivos. E aí vem um viés muito importante e pouco percebido do oficial de justiça,
é o oficial de justiça como agente arrecadador. Sim. Quando você tem uma ação de execução fiscal, é porque o fisco, a Secretaria de Finanças de Fazenda do Estado, esgotou os meios legais que ela tinha para recuperar Sim. aquele crédito que o Estado dispõe na mão de quem sonegou. E quando bate a porta do judiciário, somos nós, oficiais de justiça, que vamos resgatar esse crédito, inclusive usando do poder de polícia, não o poder da polícia, uma diferença técnica nisso, o poder de polícia que tem o oficial de justiça e o poder de persuasão que tem o judiciário em face de uma ação de execução onde há a possibilidade de constrição de bens, como uma penhora, uma busca e apreensão, um sequestro, um arresto de bens, e esses bens são levados a leilão. Então, se o indivíduo que é o devedor, se ele não toma a iniciativa de pagar, de buscar um acordo, de parcelar esse crédito, esse débito que ele tem com o Estado, então essas medidas executórias, elas são tomadas e são medidas que, determinadas pelo juiz, são executadas pelo oficial de justiça. Então é o nosso agir que concretiza a possibilidade de arrecadação. E esses 7 bi que hoje estão parados nas varas fazendárias, estão parados porque foi negado ao oficial de justiça o direito de receber a sua indenização de transporte, a sua diligência para o cumprimento desses mandados. Mas estamos num diálogo muito bom, tanto com o TJPB, como com a Procuradoria-Geral do Estado, e a solução está bem próxima. Breve vamos ter, se Deus quiser, a retomada do cumprimento dessas ações, desses executivos fiscais, e tanto o judiciário, através da arrecadação de custas, como o executivo, através da arrecadação desse crédito Sim. que ele dispõe, todos ganham, e a sociedade ganha. Essa indenização de transporte que você se refere é indenização pelo uso do transporte público para cumprimento do mandado? Não, Cândido. Aí tem uma coisa específica muito importante a ser notada. O oficial de justiça é o único servidor público que disponibiliza seu patrimônio pessoal como viatura do Estado. Veja você o seguinte, estamos aqui próximo do centro administrativo aqui em João Pessoa. Sim, se na Secretaria de Educação houver a necessidade de fazer uma inspeção lá na escola Maria Honorina Santiago, em Santa Rita, o profissional, o servidor público lá da secretaria, ele vai em um carro da secretaria cumprir essa missão do Estado. Você já viu dizer que o camarada, para ser policial, ele vai ter que transformar o carro dele em viatura? Camarada, para ser motorista do SAMU, ele vai ter que ter uma van para transformar em ambulância? Mas o oficial de justiça faz não por liberalidade, não por vontade sua, por comodidade sua. Ele faz com que o seu carro se transforme nessa viatura. E olha a economia que o Estado tem. Você imagina que hoje a alocação de um veículo não seria menos do que R$100 a diária. Sim. Não é atribuição do oficial de justiça dirigir, e a administração pública só pode fazer o que a lei permite. Então, se o tribunal fosse locar carros, teria que também disponibilizar motoristas. Nós temos hoje 750 oficiais de justiça na Paraíba, 55 comarcas. Você imagina se fosse, vamos imaginar todas as comarcas do mesmo tamanho, claro. Um carro para cada comarca. Seria uma locação de 55 veículos, seria contratação de 55 motoristas, mais abastecimento desse veículo, seria um custo muito maior do que esse custo que tem o tribunal com o pagamento da indenização de transporte, que é exatamente a compensação financeira pelo uso que o oficial de justiça dá ao seu carro para cumprimento da missão estatal, diferente de todos os outros exemplos que eu já mencionei, em que tem uma viatura pública para esse serviço. O próprio Tribunal de Justiça, quando a Corregedoria manda um oficial de justiça cumprir o mandado da Corregedoria, vai num carro do Tribunal de Justiça. E aí nós temos experiências exitosas, como Salvador, por exemplo, que lá criou-se o Núcleo de Operações Especiais, e esse Núcleo de Operações Especiais, todos os dias, quando começa o expediente forense, tem 10 viaturas lá à disposição, 10 veículos do Tribunal de Justiça, com motorista, todo mundo com colete balístico, para cumprimento de diligências específicas. E isso é algo que precisa ser visto. Essa indenização de transporte não é uma regalia, não é uma mordomia para o oficial de justiça. É a justa compensação da despesa que ele tem com manutenção do seu carro, emplacamento. Nem sequer a gente tem nenhuma redução tributária para a manutenção dos nossos carros, para o emplacamento dos nossos carros, por exemplo. Nesse contexto, Joselito, você fala aí de voluntariedade da categoria, sindicatos oficiais de justiça da Paraíba, como é que vocês poderiam contribuir para tirar o Tribunal de Justiça da incômoda posição que figurou
no anuário de 2023 do Conselho Nacional de Justiça como o penúltimo em produtividade. Pois é, Cândido, nós podemos definir como sendo um vexame para a Paraíba o TJPB ter figurado no Justiça em Números, como você bem enfatizou, é um anuário produzido pelo CNJ, que é um retrato estatístico do Judiciário Nacional, e a Paraíba ficou na 26ª posição. E nós temos aqui na Paraíba uma luta que é um pedido que a gente faz o tempo todo ao tribunal. O nosso tribunal, na gestão do desembargador Saulo Benevides, ofertou o primeiro curso no Brasil específico para oficiais de justiça como conciliadores, formação de oficial de justiça conciliadores. E essa experiência ela tem que sair desse nível acadêmico e se transformar em uma realidade de gestão. Então, se o oficial de justiça passar a atuar como conciliador, você imagina o seguinte, nós temos 55 comarcas. Se um dia por mês, um oficial de justiça em cada comarca, mais uma vez vamos tratar todas do mesmo tamanho, da maior até a nossa capital, você tiver ali audiências de conciliação, vamos imaginar 50 audiências de conciliação por mês, num dia 50 audiências de conciliação, e eu não estou criando números, eu estou dando uma realidade. Na comarca de Ingá, por exemplo, existe essa realidade. E se você multiplicar isso aí por 55 comarcas e você multiplicar por 12 meses, você vai ter a resolução de 33 mil processos. E aí nós estamos botando João Pessoa do tamanho de Ingá. Botando um oficial de justiça aqui, um oficial de justiça lá para fazer essas conciliações. É óbvio que João Pessoa iria contribuir com muito mais, e esse número é muito mais do que 33 mil processos. Mas também há maior número de oficiais aqui na capital. Naturalmente, por isso poderíamos contribuir mais. Exato. Então, o oficial de justiça, como conciliador, ele pode fazer com que o tribunal saia dessa incômoda e desconfortável 26ª classificação, para, no mínimo, figurar entre os top 10. Está entre os 10 melhores tribunais de justiça do Brasil. E aí você vem uma reflexão. O tribunal que hoje tem uma classificação de excelência perante o CNJ, sendo contemplado com selo diamante do CNJ, não é o Tribunal de Justiça de um estado grande e rico. É o Tribunal de Justiça de Roraima, um dos menores estados em população. A população de Roraima todinha é menor do que a população de João Pessoa, mas o tribunal tem uma classificação de excelência por gestão. E nós, oficiais de justiça, estamos buscando, junto ao Tribunal de Justiça, a gente pede insistentemente, inclusive a renovação desse curso para outras comarcas, nós levarmos isso aí, interiorizarmos esse curso de formação do oficial de justiça conciliador e a implantação prática disso. Não adianta apenas ficar lá no ambiente acadêmico, você ter o certificado de conciliador e não ter esse retorno social. Então é uma questão de gestão, de política de gestão. Esperamos que o tribunal acorde para essa realidade e veja o quanto o oficial de justiça pode contribuir como agente arrecadador para elevar o índice de produtividade do judiciário estadual. Joselito, você fala com muita segurança, com muita propriedade, com muita obstinação até e conhecimento de causa sobre tudo isso. Já levou essas demandas ao tribunal, mas quais são as dificuldades? Ainda há arraigado aquele conceito do sociólogo Gilberto Freire de Casa Grande e Senzala, que servidores por vários anos fazem e fizeram essa referência, que o tribunal seria a Casa Grande e a Senzala seriam os servidores? Cândido, eu não poderia de forma alguma desacreditar uma frase de Gilberto Freire. Claro. A frase é extremamente verdadeira, existe essa relação de Casa Grande e Senzala, e daí essa luta nossa pelo resgate, pela percepção do oficial de justiça como pertencente ao Poder Judiciário. Nós temos o seguinte, Cândido, o judiciário, de um modo geral, é muito conservador. Ainda, muito conservador. E a mudança é algo que choca, e a mudança, ela tira, não só aí o Poder Judiciário, mas ela tira o ser humano da sua zona de conforto. Sim. E muitas vezes a coragem de sair da zona de conforto é que faz você crescer. Então não tem exemplo melhor do que esse próprio oficial de justiça como conciliador.
Pode-se pensar que o oficial de justiça, e aí vem a relação Casagrande-Senzala, vai estar dando poder ao oficial de justiça. Não, não se está dando poder ao oficial de justiça. Está se entregando à sociedade o serviço que ela pede. Sim. Está se entregando à sociedade o dever que tem o Poder Judiciário de concretizar a prestação jurisdicional. Afinal de contas, eu ouvi essa frase, eu era estudante de Direito em uma palestra na Justiça Federal, onde um juiz federal do Rio Grande do Norte, mas é paraibano, e ele dizia, doutor Barros, ele dizia, toda vez que você olhar um processo, isso foi na época do processo físico ainda, né, das prateleiras, um processo de papel, as pilhas, e ele dizia, toda vez que você olhar um processo, não veja aquilo como um amontoado de papel. Sim. Entenda que por trás daquilo existem vidas. Sim. Ninguém vai ao judiciário se não tiver um problema. Claro. Pode ser desde processar alguém que tirou a vida de outrem, o maior bem que nós temos, a simples liberação de um alvará para resgatar um dinheiro que está numa conta poupança, por exemplo. Então, só se procura o judiciário porque é um problema. Sim. E a resolução desse problema é o que interessa à sociedade, e a nossa categoria busca contribuir com isso daí, mas há essa resistência. Você vê outra pauta que se fala do oficial de justiça como agente de inteligência, e aí não tem nada a ver com inteligência policial. É preciso entender que o oficial de justiça vai agir como agente de inteligência processual. Nós estamos vivendo a era da tecnologia, da velocidade e da informação. Então, não se pode continuar tratando a categoria como foi no último concurso. Sim. O último concurso para oficial de justiça na Paraíba, 2003, tem 21 anos que não temos concurso para oficial de justiça na Paraíba. E de lá para cá, várias aposentadorias. Hoje o efetivo se reduziu para metade do que era há 21 anos. E o número de demandas, de processos aumentou muito o número, o volume de demanda no judiciário aumentou muito. Mas o que é que acontece? Naquele concurso, Cândido, sim, um requisito, todos aqui vão lembrar, um dos requisitos, uma das fases do concurso era a velha prova de datilografia. Sim. De que adianta hoje você ser um exímio datilógrafo? Você tem que saber mexer com o computador. Então não pode se imaginar o oficial de justiça como o entregador de papel de porta em porta. De jeito algum, o oficial de justiça é muito mais do que isso. Somos nós que concretizamos a prestação jurisdicional. Você imagina o indivíduo que está preso, e eu não quero entrar no mérito da razão dele estar preso, mas aquele indivíduo que está preso e ele foi privado do segundo maior bem dele, depois da vida é a nossa liberdade. Quando o juiz decide que aquela prisão tem que ser revogada, a materialização daquilo é com o alvará de soltura. Esse alvará de soltura é cumprido pelo oficial de justiça. Então, somos nós que materializamos, somos nós que tornamos concreta a decisão. O juiz, abstratamente, vai tratar do tema, mas aquela decisão ela só é materializada uma ação de alimentos, por exemplo. Aquele pai que negligenciou os alimentos ao filho, ele só passa a ser devedor a partir da citação. A partir do momento que o oficial de justiça, não é de quando o juiz fixou os alimentos provisórios, ele só vai ser devedor a partir do momento da citação. Então veja a importância que tem o oficial de justiça. Joselito, eu falei há pouco em aposentadorias, né, que isso impacta diretamente na redução do número de oficiais que você citou aí, do último concurso, há mais de 2 décadas sem acontecer, e também oficiais de justiça que passam em outro concurso e deixam aqui. Isso, por óbvio, que repercute na saúde mental dos que permanecem sobrecarregados pelo aumento, né, do volume de trabalho, e agora o Tribunal de Justiça está desenvolvendo o seu próprio plano de incentivo à aposentadoria. O sindicato está participando dessa construção e, em caso positivo, quais sugestões apresentou ou apresentará? Cândido, esse plano de incentivo à aposentadoria é uma política pública necessária em reconhecimento a uma categoria que está envelhecida. Sim. Hoje, na Paraíba, não existe oficiais de justiça com menos de 40 anos de idade. Então, nós temos uma categoria que, assim como eu, está de cabelos brancos. E muitos servidores não se aposentam e esperam para sair na compulsória em razão das perdas remuneratórias. E de um plano de cargos e salários desatualizado? Extremamente desatualizado. O nosso PCCR, ele contempla a hipótese de promoção do servidor até 30 anos de serviço. Sim. Só que com a reforma da Previdência, o Estado voltou-se para o trabalhador e disse: você tem que ter 40 anos de contribuição.
Ora, a pergunta é simples. Se eu tenho que contribuir por 40 anos, por que eu só posso evoluir por 30? É básica, é elementar. A pergunta não precisa de profundidade jurídica, de argumentação jurídica. Então, nós demandamos, junto ao Tribunal de Justiça, uma atualização do PCCR, para que você consiga contemplar a possibilidade de progressão do servidor até os 40 anos, quando ele está obrigado a permanecer no serviço para atingir a aposentadoria. Daí em diante, você tem uma situação em que você, querendo continuar para ir até a compulsória, você passa a gozar do benefício previdenciário, do abono de permanência. Então, mas aí o servidor, se ele não for se aposentar, ele não vai progredir mais, mas ele já reuniu as condições para aposentadoria. Bate no teto e fica lá. Bate no teto e fica lá, mas ele tem essa compensação do abono de permanência. Então, o que é que acontece? Dentro do comitê orçamentário do tribunal, surgiu a discussão de criar-se um plano de incentivo à aposentadoria. Sim. Foi designado um juiz para fazer um estudo e preparar o esboço de uma proposta para o tribunal, ou dizer que não seria viável, e esse juiz enxergou sim que é viável. E ele apresentou a seguinte proposta. Nós temos normas da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que ela diz que na aposentadoria deve-se evitar perdas, principalmente aquelas perdas que se referem àquelas verbas indenizatórias. E o servidor do Judiciário Paraibano, ele recebe como verba indenizatória um auxílio saúde e um auxílio alimentação. Então, a proposta do Comitê Orçamentário, para estimular esse servidor que está no gozo do abono de permanência, que é o primeiro requisito para poder você ser elegível a ir para o plano de aposentadoria incentivada, é você estar no abono de permanência, ou seja, você já reúne todas as condições para se aposentar, então você recebe, você fica no trabalho ainda para preservar essa remuneração desses abonos. Então o tribunal lhe pagaria esses abonos por um período de até 10 anos, ou o tempo que falta para você chegar aos 75, que é quando se dá a aposentadoria compulsória. Nos moldes do que a Assembleia Legislativa já fez? Quase. E aí foi a intervenção do Sindojus, porque o que é que a Assembleia Legislativa fez? A Assembleia Legislativa criou o plano, a Assembleia Legislativa da Paraíba, criou um plano de incentivo à aposentadoria, mas contemplando a indenização do tempo que falta para você completar os 75 anos. Enquanto que na proposta do juiz que fez esse esboço para o TJPB, seria 10 anos ou o tempo que falta para os 75. O que é que acontece? Nós temos servidores hoje que começaram a trabalhar muito jovens, é o meu caso, inclusive, eu comecei a trabalhar muito jovem. Nós. E você também, que é um exemplo. E esse servidor hoje está com 60 anos de idade e ele já tem os 40 anos de serviço e ele já tem o abono de permanência. Então, veja, se o tribunal vai pagar só 10 anos, esse servidor, ele teria ainda 15 anos para chegar na compulsória. Então, mesmo ele aderindo a essa proposta do tribunal, ele perde 5 anos de indenização. E aí o Sindojus Paraíba fez a sugestão ao tribunal, formalizou dentro do processo, para que, a exemplo do que foi adotado pela Assembleia Legislativa da Paraíba, não se tenha essa vinculação de até 10 anos, mas o tempo que falte para você chegar aos 75. Outro ponto que nós tocamos, e aí nos apoiamos largamente em uma manifestação no processo do do diretor jurídico do tribunal, que fundamentou em outros PCCRs, fundamentou em normas da OIT, o parecer dele, e o parecer dele é pela legalidade, pela constitucionalidade, como sendo uma política pública boa para o tribunal e boa para o servidor, e o diretor jurídico do tribunal diz que é necessário repercutir esse plano sobre as verbas indenizatórias. Mas aí é que está. Para o oficial de justiça, como verba indenizatória, nós temos a indenização de transporte, sobre a qual falamos ainda há pouco. Então, nós pedimos ao tribunal que o tribunal olhou, nivelou por cima, viu aqui todo mundo aqui como sendo iguais, porque todos os servidores do tribunal recebem o auxílio saúde e o auxílio alimentação. Mas já que o espírito do projeto é contemplar as verbas indenizatórias, então que o tribunal tenha a sensibilidade de enxergar o oficial de justiça como uma categoria diferenciada, porque nós temos também a indenização de transporte. E se o tribunal não botar essa indenização de transporte dentro do plano de aposentadoria incentivada, pelo que eu conheço da minha categoria, e modéstia à parte eu posso dizer que conheço, porque eu percorro toda a Paraíba, eu conheço todos os fóruns da Paraíba, visito todas as comarcas. Visito todas as comarcas, então pelo que eu conheço do meu povo,
eu sei que a não inclusão da indenização de transporte vai levar a um grande número de oficiais de justiça que hoje estariam elegíveis a aderir ao plano de aposentadoria incentivada, a não irem por conta dessa perda que eles vão ter. Então, a nossa ideia é de contribuir com o Tribunal de Justiça. Outra coisa, Cândido, que o Sindojus Paraíba propôs é que o tribunal fatie, o juiz lá sugeriu, 5 anos para a execução desse plano. Nós sugerimos 12 meses, porque se o tribunal pegar e dividir isso em 12 meses e priorizando as pessoas de maior idade, aqueles que estão mais próximos dos 75, para que eles possam ser contemplados. E pela finitude, mais próximos da morte também, né? Também. É meio, meio fúnebre, né, essa expressão, mas... É um fato, é biologia, isso é biológico, né? Por mais que seja desconfortável, mas é biológico, é natural. Então, essas pessoas precisam ser contempladas primeiro, e aí vir regredindo de 75 a 60, até chegar naquelas pessoas que estão com 60 anos. Se o tribunal fizer esse fatiamento em 12 meses, o que é que vai acontecer? No primeiro mês, você contemplou ali 1/12 desse público elegível. E você vai pegar as pessoas que, inclusive, vão receber o menor valor de remuneração, porque estão mais perto dos 75. E isso vai vir nessa escala decrescente, só que, como o tribunal reduziu a despesa em folha com aquelas pessoas que se aposentaram, vamos imaginar aqui que 40 se aposentaram esse mês. Então, no próximo mês, o tribunal tem 40 a menos na sua folha de pagamento. Então, vai facilitar para pagar os próximos 40 que vão ficando, e assim sucessivamente. E no fim do ano, quando pagar o último grupo, a última fração de 1/12, o tribunal vai pagar essas indenizações bem antes de chegar ao 12º mês, com a própria economia que vem fazendo com isso daí. Então, nós fizemos essa reflexão, fizemos essa análise, e colaborando com essa sugestão do juiz... Acredito fundamentada. Fundamentada. O nosso Sindojus Paraíba, ele tem assessoria contábil, tem assessoria de economia, tem assessoria de imprensa. Também. Nós temos a honra de termos Cândido como nosso jornalista no Sindojus, inclusive oficial de justiça, já aposentado. Mas essa assessoria, Cândido, ela é fundamental, porque nós não vamos para o tribunal com propostas aventureiras, vazias ou nababescas. Quando nós mostramos ao tribunal, quando a gente pede algo ao tribunal, nós pedimos sempre de forma fundamentada. Há um ditado chinês milenar, que eu gosto muito desse ditado, diz que, eu já disse isso várias vezes ao próprio presidente do tribunal, onde há uma vontade, há um caminho. Exato. Então nós fazemos a ordem inversa. Eu vou para o presidente e mostro o caminho, eu digo, agora depende da sua vontade. Então, essa é a forma que nós estamos fazendo a gestão do Sindojus, dialogando, buscando uma relação institucional respeitosa, mas jamais negligente. O Sindojus Paraíba jamais vai ser submisso, jamais vamos deixar de ter coragem de partir para o enfrentamento. Eu disse outro dia ao presidente do tribunal, eu disse, presidente, eu estou aqui para agir como diplomata, mas se precisar ter guerra, aqui tem um soldado. Exato. Então nós estamos buscando a conciliação. Hoje é o mote, inclusive, do próprio CNJ. O CNJ estabelece como política nacional para o Poder Judiciário a conciliação. E conciliação que não seja confundida nem com subserviência, nem peleguismo, né? Jamais, Cândido, jamais. Esse é um tema muito sensível e muito importante para ser abordado. Eu entendo, e a minha diretoria comunga desse sentimento, inclusive a nível de Afogebra também. Sim. Esse é um sentimento não só do Sindojus Paraíba, mas nós estamos perfeitamente sintonizados com a Afogebra. A representação classista não é espaço para representação, para manifestação político-partidária pessoal. Nós não estamos aqui para fazer política partidária ou manifestação ideológica partidária. A nossa ideia é de contribuirmos com a nossa categoria, com o serviço público e com a sociedade. Então, isso daí jamais pode ser confundido como peleguismo, como subserviência. Respeito não é subserviência. Respeito é uma relação necessária, é um elemento necessário em qualquer relação. Dentro do seu casamento, dentro da sua relação com alguém que lhe presta um serviço. Então, um elemento extremamente necessário em qualquer relação é o respeito. Nós tratamos de forma respeitosa, de forma cordata, de forma civilizada. Sim. Essa é a forma que deve se postar. Jamais de forma submissa, jamais de forma covarde, de forma subserviente, em forma de vassalo, jamais. Essa não é a nossa postura.
Joselito, quem está nos acompanhando, com certeza já concluiu que você fala muito bem, mas que também gosta de falar muito. Como nós estamos chegando ao final dessa conversa, eu gostaria de ouvir agora o vice-presidente legislativo da Afogebra, que tem à frente o Mário Medeiros Neto, que sucedeu o Edivaldo Lima, sobre as demandas em nível nacional da categoria mais prioritárias e que estão mais maduras no Congresso Nacional. Cândido, realmente eu falo muito, é um dos meus defeitos. Já lhe disseram isso? Já. É um dos meus defeitos, ainda não consegui corrigi-lo. Mário Medeiros Neto, ele, como você já enfatizou, ele sucedeu Edivaldo Lima, que fez história perante a Afogebra, a Associação Federal dos Oficiais de Justiça Estaduais do Brasil. E Mário hoje é o atual presidente, foi eleito lá em Belém do Pará, na eleição em que nós fomos eleitos vice-presidente legislativo, porque nós temos essa parte específica do legislativo. E ele que é de São Paulo, onde tem a AOGESP, que eu acredito seja a maior entidade representativa do país, né, da categoria. Você está certo, não só do país. A AOGESP, hoje presidida pelo nosso colega Cássio Prado, colega e amigo meu, Cássio Prado, que vem fazendo um trabalho de excelência lá na AOGESP. A AOGESP é a maior entidade de primeiro grau de oficiais de justiça do mundo, não só do Brasil. Puxa. Do mundo. Nós, inclusive, fazemos parte também da UIHJ, União Internacional dos Oficiais de Justiça. Essa sigla é uma sigla francesa, esse H aí é o de oficial lá em francês, idioma que eu não domino um pouco. Mas veja bem, Cândido, a sua pergunta sobre as demandas. Como já disse, a minha pasta na Afogebra é a pasta legislativa, então nossa atuação é muito lá no Congresso Nacional. E hoje nós podemos citar algumas pautas que estão bem evoluídas. Por exemplo, nós temos um projeto de lei que ele passou na Câmara, está no Senado, já passou na Comissão de Assuntos Econômicos com parecer favorável e está agora na CCJ do Senado, que ele altera a Lei de Execução Fiscal e o Código de Processo Civil, trazendo a mesma redação, o mesmo texto para ser inserido nas duas leis. Em qual sentido? Alterar essas duas leis no sentido de dizer que é dever da Fazenda Pública ter que pagar a indenização de transporte do oficial de justiça. Todos sabem que a Fazenda Pública é excelente cobradora, mas é difícil de tirar dinheiro dela, ela não quer pagar. E aí a gente é muito resistente. E nós temos esse projeto de lei que está muito avançado, como eu já disse, passou na Câmara, já passou em uma comissão do Senado e agora vai para a CCJ do Senado. Nós temos já um contato com a senadora Daniela Ribeiro, que tem sido assim uma madrinha dos oficiais de justiça a nível nacional. Senadora pela Paraíba. Senadora pela Paraíba, e ela já se comprometeu de pedir a relatoria desse projeto. Foi a senadora Daniela Ribeiro que, a pedido nosso, numa intervenção da Afogebra, lá em seu gabinete, a Afogebra, mais a FENASOJAF, que é a entidade dos federais, mais a FESOJUS, que é uma entidade também dos estaduais, mas é uma federação. Nós pedimos à senadora Daniela a apresentação de uma emenda ao projeto de lei que define que os magistrados e os membros do Ministério Público, eles exercem uma atividade de risco e que qualquer atentado contra a vida deles ou de seus parentes em razão do exercício do cargo vai ser uma majorante da pena. E nós falamos com a senadora Daniela, menos de 24 horas depois, a emenda estava apresentada dentro do projeto de lei e foi recepcionada pelo senador Everton, do Maranhão, e agora esse projeto avança, esse projeto segue. E nada mais justo, não é, Joselito? Por quê? Se alguns magistrados e promotores de justiça participam de audiências, fazem audiências com pistola na cintura ou presa ao tornozelo, por que não os oficiais de justiça que vão às ruas, vão às quebradas, né, popularmente falando, locais ermos, esquisitos e que estão mais sujeitos a riscos até de morte? Cândido, o seu raciocínio é extremamente verdadeiro e ele tangencia com esse projeto de lei, porque você tocou em um outro tema, que é a questão do porte de armas. O porte de armas para a magistratura e para o Ministério Público, ele está definido em suas leis orgânicas. Até a edição do Estatuto do Desarmamento, o oficial de justiça tinha também a prerrogativa funcional de poder portar armas. E com a edição desse estatuto, essa mudança legislativa, foi tirada da categoria essa prerrogativa. E aí é importante atentar o seguinte:
lá na lei orgânica da magistratura diz que o magistrado tem direito ao porte de arma, não importa se ele é juiz federal, trabalhista, eleitoral ou da justiça comum estadual. Não importa se a competência da vara dele é na área criminal, civil, família, agrária, registro público, ele, por ser juiz, tem direito ao porte de arma. E aí seu raciocínio está muito bem construído. Se você está dentro de uma sala de audiência, um ambiente controlado, onde você tem uma portaria com controle de acesso, com seguranças privados, policiais militares, e alguns juízes ainda assim só se sentem mais, e eu conheço exemplos, só se sentem mais confortáveis de fazer uma audiência portando a sua arma. Você imagina quem está na rua, lá no cenário onde acontece o conflito social que demanda a presença do judiciário ali, o oficial de justiça ali é o judiciário. Até a ministra Carmen Lúcia, outro dia, num voto, disse que virar as costas para um oficial de justiça é virar as costas para o judiciário, porque o oficial de justiça é o juiz na rua, somos nós que estamos materializando a prestação jurisdicional. Então, o que é que ocorre? Esse tema do porte de arma também é um tema extremamente sensível. Sim. E nós somos defensores, todo mundo sabe disso, nós somos defensores desse direito, gostaria de enfatizar isso. Nós defendemos o direito, não é uma obrigação. Eu conheço juízes que não têm arma. Como tem oficiais de justiça que podem não. Que podem não querer, então é um direito. Você exerce se você quer, mas você tem o direito que lhe é assegurado a essa prerrogativa. Ok, Joselito. Para finalizar de verdade mesmo, eu gostaria aqui que você desse o crédito. Você antes falou que as demandas, tanto do Sindojus, como da FOGEBRA, como das outras entidades, elas não têm uma conotação político-partidária nem ideológica. Mas o apoio político, ele é fundamental para que algumas dessas demandas elas sejam aprovadas, se tornem leis, etc. Quais parlamentares assim você poderia exemplificar que vestem a camisa realmente, que desfraudam as bandeiras de luta dos oficiais de justiça, tanto aqui na Paraíba como no Congresso Nacional? Cândido, eu já citei o nome de um. Foi. O senador Paulo Paim, que se declara um oficial de justiça frustrado. Sim. Eu disse a ele que o judiciário gaúcho perdeu um oficial de justiça, mas a República ganhou um grande senador. Claro. Quem são os outros? Nós temos, aqui na Paraíba, nós temos uma relação muito boa. Citei também a senadora Daniela Ribeiro. É uma madrinha nossa que, inclusive, se dispôs a pegar a relatoria desse projeto, que trata da diligência, como eu já falei. Já apresentou emendas referente ao porte de arma do oficial de justiça, num projeto que está sob a relatoria do senador Marcos Duval. Ela apresentou uma emenda para incluir o oficial de justiça como categoria. O senador Efraim tem sido um parceiro nosso. Efraim Filho. E aí você perguntou quais projetos de lei estão bem encaminhados. Tem um projeto de lei que é uma construção do Sindojus Paraíba, junto com o então deputado Efraim Filho, que é o projeto de lei 9609/2018, que trata do oficial de justiça conciliador. Essa prática que nós defendemos aquilo que você falou já anteriormente. Anteriormente, pois é. Hoje o Código de Processo Civil, ele prevê a certificação de proposta de autocomposição, mas nós queremos mais, queremos botar lá no Código de Processo Civil o oficial de justiça como conciliador. E esse projeto é de autoria do senador Efraim, que hoje senador, na época deputado. Nesse projeto que está lá na CCJ da Câmara, nós temos 7 apensos, e são todos projetos nascidos da AFOGEBRA. Sim. Fomos nós que construímos lá a AFOGEBRA, Sindojus Paraíba. Aí nós temos outro parceiro de primeira linha, que jamais eu poderia esquecer o nome dele aqui, que é o deputado Ricardo Silva. Sim. Porque ele é oficial de justiça também. Pelo estado de? Pelo estado de São Paulo. Oficial de justiça de São Paulo, da comarca de Ribeirão Preto. E Ricardo Silva tem sido, assim, verdadeiramente um titã, um herói lutando por nossa categoria lá dentro. Aqui no nosso vizinho estado de Pernambuco, nós temos o Coronel Meira, que junto com o Ricardo Silva são, respectivamente, presidente e vice-presidente da Frente Parlamentar do Oficial de Justiça. Ricardo puxou esse mote, o deputado Coronel Meira abraçou a causa e tem sido um aliado nosso de primeira linha, realmente. Então nós temos aqui, posso citar aqui, para citar parlamentares da Paraíba. E para encerrar também. E para encerrar também, nós podemos citar aqui o deputado Cabo Gilberto, o deputado Luiz Couto, o deputado Murilo Galdino, que é sogro de um oficial de justiça. Então nós temos uma boa relação com o senador veneziano. Nós temos lá no Rio Grande do Sul o senador Sanderson, que é policial federal, parceiro nosso,
de primeira linha. Nós temos vários parlamentares, eu iria alongar muito só aqui, exemplificando. só exemplificando e para mostrar que não só da Paraíba, e mostrei parlamentares de correntes ideológicas diferentes. Sim. Então, nós não fazemos a suprapartidário. Suprapartidário. Até porque é o seguinte, na hora da votação de uma matéria lá, o voto de parlamentar de qualquer bandeira partidária tem o mesmo peso. Exato. Então, nós precisamos de ter o apoio desses parlamentares, independente de suas posições políticas, ideológicas ou de suas cores partidárias. Pois não, Joselito, eu agradeço demais você ter atendido o convite a essa entrevista, induvidosamente muito enriquecedora, não só para a categoria, mas para a sociedade. E queria aqui encerrar saudando, você citou tantos colegas aí oficiais de justiça, mas Dino, do Infojus, né, site referência para a categoria, também para a sociedade, que ele tem uma identidade, tem um comprometimento, né, como comunicador, na forma de transmitir tudo que é de interesse dos oficiais de justiça. Pois é, Dino Gomes, né, Edinaldo, carinhosa e nacionalmente conhecido como Dino, é realmente um amigo, um parceiro. Dino, aqui o nosso abraço, Dino, o carinho da sua amizade. Nós temos vários titãs dentro dessa categoria, nomes como o de Edivaldo Lima, que eu já falei, Mário Medeiros Neto, que hoje está fazendo um trabalho de excelência à frente da Afogebra, João Batista, aqui do Ceará, que hoje preside a FESOJUS, Leandro Alves, lá de Goiás, outro guerreiro, Neemias da FENASOJAF, hoje Mariana Líria, que a preside. Nós temos vários nomes para citar. Perfeito. E eu gostaria, Cândido, de encerrar aqui, agora voltando para o nosso público. Deixando uma mensagem. Parabenizar, a mensagem de parabéns ao Sindojus Paraíba por esses 21 anos de luta e que continue sendo essa entidade classista aguerrida e determinada na defesa intransigente dos oficiais de justiça. E parabenizar a todos os oficiais de justiça do Brasil pela coragem diária de estar nas ruas levando a prestação jurisdicional, parabenizando pelo 25 de março, pelo Dia Nacional do Oficial de Justiça. Pelo 8 de março, as colegas oficialas. Pois é, no mês de março, aí olha só quantas datas comemorativas. E aí é importante fazer esse registro, Cândido, que hoje a nossa categoria tem um volume expressivo de mulheres compondo a categoria, e essas mulheres estão expostas a essas violências também. Você imagina o cara que não respeita a própria esposa e a agride, e chega um oficial de justiça para dizer que tem uma medida judicial que determinou o afastamento desse camarada do lar. É preciso essa mulher ser muito corajosa para enfrentar isso aí. Porque nem sempre ela é bem recebida e corre sérios riscos, não é só nas bocas de fumo, mas em condomínios residenciais em áreas nobres. Tivemos exemplo desse tipo aqui em João Pessoa, onde uma colega nossa foi vítima de agressão física em um condomínio. No bairro do Bessa? No bairro do Bessa. E aí, Cândido, não só as mulheres oficiais de justiça, mas aí você trouxe uma nuance importantíssima da nossa categoria. Veja você a importância do oficial de justiça para a mulher que está sendo vítima de agressão. Sim. Então, somos nós que vamos cumprir essa medida de constrição, de afastar aquele camarada do lar conjugal. Então, peço desculpa pelo discurso longo, por falar muito, mas é uma satisfação poder estar aqui e é um prazer poder falar sobre a minha categoria e estou à disposição sempre que convidado, conte comigo e regule meu tempo, senão eu não paro de falar, não. Parabéns. Muito obrigado, Cândido. Muito obrigado.